O projeto de pesquisa Acervo Pohanonan, Acesso e Proteção do Conhecimento Tradicional para o Cuidado em Saúde, é resultado de outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde desde 2013. O projeto se desenvolve junto à etnia Guarani e Kaiowá. É um exemplo de que é possível fazer ciência com respeito ao conhecimento tradicional, produzindo novas tecnologias sociais e de saúde. Durante nossa pesquisa com as comunidades Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul, nós percebemos que não é possível falar de saúde sem fazer uma referência aos rezadores e às rezadoras, que são os Nanderu e as Nandeci. E por intermédio desse diálogo, dessa aproximação que nós tivemos com esses detentores de conhecimento tradicional, nós pudemos perceber que na prática diária de cuidados em saúde na comunidade são utilizadas muitas plantas. Essas plantas são utilizadas de diferentes maneiras, são acompanhadas de rezas, de cantos, de rituais, e são empregadas como cura, como tratamento para diferentes tipos de doenças. Após nós termos percebido a importância das plantas medicinais nos processos de cura, nos processos terapêuticos nas comunidades, em parceria com os pesquisadores, os jovens pesquisadores indígenas que fizeram parte do nosso grupo de pesquisa, nós decidimos elaborar um catálogo dessas plantas, né? Fazer um registro das principais plantas utilizadas na região. E por meio desse catálogo, que inicialmente pretendia ser apenas uma cartilha para registrar essas plantas, nós pudemos fazer um livro chamado Pohanonan, né, que em Guarani e Kaiowá quer dizer plantas medicinais. É importante lembrar que esse livro foi construído em estreito diálogo com representantes da comunidade, com jovens pesquisadores indígenas, e por opção metodológica de todos, o livro foi preparado em duas línguas, tendo como língua principal o Guarani e Kaiowá. Então, esse livro foi feito para que as pessoas da própria comunidade pudessem ter acesso a esse conhecimento de uma forma facilitada, e isso permitiu que nossa equipe tivesse um conhecimento mais aprofundado sobre o modo de trabalho, né, dos rezadores e das rezadoras em seus atendimentos em saúde. Então, quando estávamos finalizando a coleta das plantas junto aos Guarani e Kaiowá, um dos Nanderu, o Odaí, nos leva a um lugar que ele disse que era sagrado para ele naquele momento, que ele chamou de nosso laboratório. As plantas, né, a floresta é o grande laboratório. E olha para mim, Paulo, e diz: estou pedindo permissão para que vocês investiguem essa planta. Ela vai se abrir para vocês. Ele faz um ritual pegando a planta e vai falando com ela para que ela possa se mostrar, nos entrega e pede para que a gente investigue. E um desafio de fazer uma análise química de uma planta, né, etnoguiado da medicina tradicional, a partir do conhecimento tradicional, frente a toda a legislação que a gente tem e esse aprendizado que a gente precisa ter e fazer, né, o cuidado que o grupo sempre teve, é exatamente assim: a quem a gente pede autorização? Basta o Nanderu fazer isso? Basta uma comunidade fazer isso? Então, com esse cuidado, a gente tem feito um processo de diálogo, apesar de todas essas autorizações, com o Ministério Público, e estamos nos desafiando e desafiando a comunidade, que é uma comunidade enorme, é diferente de um povo que vive num espaço restrito. Os guaranis, eles estão espalhados entre diversas aldeias no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos estimulando, junto ao Tiguaçu, a formar um grupo de pesquisadores indígenas. Ou seja, à medida que a gente está investigando, a gente está se reunindo com a Tiguaçu e vamos fazer essa devolutiva para essa mesma comunidade de liderança, ao mesmo tempo que a gente teve com a gente, né, uma estudante guarani sendo formada e acompanhando todo o processo de análise. Eu acho que esse é um diferencial do projeto, é um aprendizado para a gente, mas também para os pesquisadores, porque não adianta você dar só um relatório. O relatório precisa ser explicado, e precisa ser explicado na língua guarani.
E a gente está fazendo isso, eu acho que é uma oportunidade de também rever os nossos processos de contato com todos os órgãos reguladores que tratar de medicina tradicional e dessa nova linguagem, porque na verdade é uma cultura estudando outra cultura, e nesse diálogo, diante de tanta legislação, a gente precisa ser muito criativo, mas também o cientista precisa estar muito aberto para ouvir e aprender, né, conjuntamente com esses povos. E isso tem sido, acho que, o grande legado desse projeto. Vaixapá, Xereira Kellen, Xereira Kago Xamirim, Ruapé, Urandu, ser bióloga, apoio o doutorado Unicamp, clínica médica. Eu participei de uma reunião junto com os professores que estão nesse projeto do acervo Puanhanã e Atuguaçu, né, que é nosso conselho, digamos assim, lá do meu povo, Guarani Kaiowá. Inclusive, em setembro, eu participei da coleta das plantas, que foram 10 plantas que já estavam naquele acervo, no livro, e eles trouxeram essas plantas para Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. E eu vim acompanhar como seria o processo, o que eles iriam fazer com essas plantas, as espécies que eles trouxeram. E eu pude acompanhar desde a extração, a análise da composição química e alguns ensaios biológicos que foram feitos com essas plantas, as plantas medicinais tradicionais que são utilizadas para o meu povo. E foi uma experiência muito rica, porque eu tive essa experiência de laboratório, que é muito importante para mim como uma doutoranda, né? E como uma cientista, mas também foi importante a parte qualitativa. Eu tive uma experiência com os professores daqui, que estão nesse projeto, para me entender como funciona o projeto, desde o início, porque esse projeto é um projeto antigo, de 2014, já tem indígenas desde aquela época participando desse projeto, e me chamou a atenção, porque eles estão respeitando o nosso conhecimento tradicional, tem indígenas na equipe, autores indígenas, e não estamos sendo usados como simples objeto de pesquisa, nós somos participantes. Isso tudo me chamou a atenção, e eu tive essa oportunidade de estar no laboratório e junto com os professores, e foi riquíssimo essas 3 semanas que eu estive aqui. Vaixapá, Xereira Cunhaboi Arandu, Xereira Caraípe é Aparecida Benites, Xeremboerrara é História, Coangarra é Xambá Posemedpe, Mimitan Recupera Nandi, Educação Inclusiva é Caraine M. A pesquisadora veio Fiocruz Die, com HPV Oreiro de Aporretamba Iporama, a Aguaitrei em Raguere com o projeto. Durante a pesquisa de campo, aprendi muitas coisas, principalmente criar o vínculo com os Nhaderu, as mulheres, parteiras, rezadeiras e as que trabalhava com as plantas medicinais. E isso trouxe uma grande aprendizagem para mim academicamente, porque a gente conseguiu concluir, juntar o conhecimento tradicional com a pesquisa. No início do projeto, houve a necessidade da gente realizar uma formação com os pesquisadores indígenas. Como era um momento de pandemia, essa formação ela ocorreu remotamente, através de uma sala de aula virtual. E nessa sala de aula virtual nós alimentamos com conteúdos relativos às plantas medicinais, aos instrumentos de pesquisa de campo, os termos de consentimento, assim como também a gente enviou um material relativo à produção de essicadas. Mais adiante, eu e o professor Rafael Ximenes, a gente foi representando a UFPE para uma pesquisa de campo. Então nós realizamos a coleta das espécies vegetais, juntamente com os pesquisadores indígenas.
Na oportunidade, a gente visitou algumas aldeias e coletamos as 10 espécies previstas no projeto. Essas espécies elas foram transportadas para a UFPE e aqui nós estamos realizando os experimentos etnofarmacológicos. Em paralelo, a gente também desenvolveu uma cartilha. E essa cartilha tem como objetivo abordar exatamente o conhecimento tradicional associado e o patrimônio genético, discutindo um pouco da possibilidade da repartição de benefícios. Após a chegada do material vegetal na UFPE, nós estabilizamos esse material por secagem, pulverizamos e começamos o preparo dos extratos, mimetizando o melhor possível a forma de utilização dessas espécies pelos guaranis kaiowás. Então, nesse momento a gente recebeu no laboratório uma pesquisadora indígena que é aluna de doutorado na Unicamp, Kellen, e Kellen passou um tempo no laboratório nos auxiliando nessas análises. Então, nós preparamos os extratos e realizamos as atividades biológicas, tanto voltadas para a atividade antimicrobiana dessas espécies, sozinhas e em associação, como eles fazem na prática, quanto para a atividade anti-inflamatória, principalmente a atividade anti-inflamatória pulmonar dessas espécies, já que a gente estava tratando de espécies que eram utilizadas para a Covid e para a tuberculose.